Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como que vocês devem fazer para colocar as questões, né, as perguntas no jogo de vocês, no Game Maker. Então, eu vou passar passo a passo como fazer isso. Só lembrando que o jogo de vocês deverá ter 6 questões sobre os países da Copa. E cada questão ela tem 4 alternativas, sendo uma correta e 3 incorretas, certo? Só que também, anteriormente, vocês deverão salvar a imagem de vocês no PowerPoint, o arquivo no PowerPoint como imagem, né? Por quê? Para não ter que fazer isso durante a criação do game, ok? Bom, primeiramente vou criar as sprites. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse em cima da palavra sprite ou escolher essa opção aqui, ó, que é Create Sprite. Vamos lá, criar sprite. Create Sprite. Vou colocar a minha primeira sprite criada nesse momento como pergunta. SPR pergunta, né? Essa sprite é só um desenhozinho que vai aparecer no jogo, né? Que depois vai receber uma ação. Então, vou clicar em Load Sprite e o computador de vocês, quando você instala o Game Maker, ele já vem algumas sprites baixadas, né, da internet. Então, lá em bolas, né, eu posso colocar uma bola de futebol, né, só que no meu caso aqui, eu já utilizei a bola de futebol para essa sprite, então não é bom repetir a mesma imagem, né, com funções diferentes. Então, para chamar a pergunta, eu posso colocar, por exemplo, essa bolinha aqui que é diferente, né, ou outra qualquer. Caso você queira, né, pegar uma imagem da internet, você pode também salvar essa imagem em uma pasta no seu computador e depois também pode editar. Na verdade, quando você pega a imagem da internet, às vezes essa imagem ela fica muito grande, então você tem que editar a imagem. Então vamos lá, coloquei aqui, né, essa imagem de uma bolinha, né, cinza para representar a pergunta no meu game. Ok, então tem aqui, né, SPR pergunta. Agora eu vou criar as sprites para cada pergunta. Então, aquelas imagens que eu salvei lá no PowerPoint, né, o arquivo como imagem, eu vou colocar aqui. Então, vão ter o quê? 6 sprites que deverão ser as 6 questões que vocês elaboraram. Então, para isso, eu clico com o botão direito do mouse, né, Create Sprite novamente, né, e aqui eu vou colocar SPR, né, pergunta de número 1, certo? Vou procurar essa imagem no meu computador. Vou pegar aqui algumas imagens, só que no meu caso aqui eu só fiz 2 questões, tá? Lembrando que vocês deverão fazer 6 questões. Abrir, né? Ok. Só que quando eu coloco essa imagem, eu devo editar essa imagem para que ela caiba na minha tela. Então, lá em Edit Sprite, eu vou clicar em Transforms e escolher a opção, né, essa aqui, ó, Stretch, né, e colocar 800 por 600. Ok, né, diminuiu o tamanho, ficou proporcional à minha tela. Ok, salvei. Da mesma forma, eu vou fazer para a questão número 2. Create Sprite, né? Vou procurar a minha imagem. Agora vai ser SPR pergunta de número 2, né? Vou editar a imagem, clicando em Transforms, né? Stretch, e vou colocar 800 por 600. Ok. Salvei, né? Ok. Então, criei aí a sprite pergunta 1 e pergunta 2. Bom, agora eu vou criar os botões.
esses botões eles ficarão na frente de cada alternativa, né? Então, vou criar essa sprite que vai ser o botão. Só que vai ser uma sprite só. Por quê? Porque ela vai ter que ser igual. Senão, se você colocar um botão vermelho para a questão incorreta e um verde para a correta, a pessoa vai, né, lógico, clicar no botão da cor verde. Então, clico novamente, Create Sprite, e vou criar agora a Sprite, que vai ser o botão, sem acento para não dar problema, né? Vou clicar em Load Sprite, vou procurar aqui uma imagem que possa representar a minha alternativa, o meu botão, né? Eu vou escolher aqui, ó, essa imagem, que esse token pode ser vermelho, pode ser cinza. Eu escolhi verdinho por causa da Copa. Ok, né? Aqui eu não preciso editar, que ele já vem no padrão, né? Ok, certo? Então, isso seria aí, criei, melhor dizendo, né, a sprite pergunta e a sprite botão. Certo? Bom, então são 6 questões que vocês deverão criar. A próxima etapa agora é criar os objetos que vão receber as ações. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse, criar objeto, né? E vou chamar o quê? Vou chamar o botão, né? Ou seja, quando eu clicar num botão, eu posso perder ponto ou ganhar ponto. Nesse caso aqui, eu vou criar primeiramente o meu botão. O meu botão é certo, né? Ou, pode ser certo, botão certo, né? Então, essa ação que eu vou criar agora é para a pessoa ganhar ponto caso ela clique na alternativa correta. Então, qual vai ser o evento? Ao clicar com o botão do mouse, adicionar evento, clicar com o botão do mouse, botão esquerdo no caso, o que vai acontecer? Ele vai contar ponto. Então, lá em Score, eu vou ter aqui, ó, essa opção aqui que é justamente de pontuação. Vou colocar aqui, 10 pontos. Ou seja, a pessoa vai ganhar 10 pontos caso ela acerte a questão. E vou marcar a opção relativa aqui. Por quê? Se eu não marcar, né, a cada questão que a pessoa acertar, vai ser zerado o jogo dela. Ok, né? Contei, então, o ponto. Por outro lado, eu vou ter que clicar em menu e colocar para destruir essa instância, né? Porque senão a pessoa vai ficar clicando no botão na alternativa correta para ganhar mais ponto, né? Vai ser sozinho, selfie mesmo. Ok. Agora, eu vou colocar ok de novo, vou criar o botão errado. Só que eu esqueci de um detalhe muito importante, que é o quê? Vou pegar a imagem SPR botão, certo? Ficou faltando aqui, ok. Então, aqui veio o meu objeto, né? Botão certo. Vou agora duplicar esse objeto e agora vai ser o quê? Botão. Coloquei certo? Pode ser errado. Errado. A imagem é a mesma, tá? Que no caso é SPR botão. Para a gente não poder, né, identificar qual está certo e qual não está certo. Só que aqui eu vou clicar 2 vezes para colocar um valor negativo, por exemplo, -5. Caso ele clique na resposta errada, ele vai perder ponto. E esse é o nosso objetivo. Ok, ok. Certo? Perdeu o ponto aí, né, no botão errado. Dando continuidade, nós vamos criar agora os objetos que são as perguntas, né? A pergunta 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, para isso, vou clicar com o botão direito, Create Objeto, criar objeto, e agora vai ser o quê? A pergunta número 1, por exemplo. Então, aqui eu vou colocar pergunta
1. Certo? Pergunta 1. E aqui eu vou procurar qual que é essa sprite, vai ser pergunta 1. Ok? Então, eu vou chamar aí a pergunta de número 1. E qual vai ser a ação? A ação vai ser o seguinte: se a alternativa correta estiver na tela ainda, né, a pessoa não clicou na correta, o jogador ele deverá selecionar outra alternativa até achar a alternativa correta. Então, eu vou colocar um teste aqui para a pessoa. Então, e para o computador, né, para o programa. Qual vai ser esse evento? Né, eu vou colocar aqui a opção Step, né, Step, para ver se a alternativa certa ainda está na tela. Então, eu vou testar. Então, lá na guia Control, existe esse teste aqui, ó, que é teste instante Control. Vou arrastar para cá, né, e vou testar o quê? Se há o botão correto, né, a alternativa correta ainda está na tela, né? Se tiver, a pessoa vai ter que continuar, certo? Ok. Se não, ela vai o quê? Para uma outra room, né? No caso, é a room que estiver a questão. Se a questão estiver na room 1, vamos colocar, então, go para room 1. Então, agora, eu vou clicar aqui em main 1, go to, perdão, coloquei previous room. Essa aqui, go to, né, room número 1. Caso a sua pergunta você insira na ROM número 1. E aqui eu posso colocar um efeito opcional. Ok, né? Fechei aqui, ok. Da mesma forma, você deve fazer para a pergunta 2, 3, 4, 5 e 6. Então, basta você o quê? Clicar com o botão direito, né? Duplicate, só que agora vai ser pergunta 2, né? Aqui eu vou puxar a sprite, né? Pergunta 2. Senão vai repetir a pergunta. Eu vou para a room número 1. Só que se você colocar a pergunta 2 na ROM 2, eu tenho duas ROMs aqui, né? ROM 1 e ROM 2, mais abertura. Você deverá colocar ROM 2, certo? Tem que trocar aqui, ó, ROM 2. Ok? Ok. Então, fiz a pergunta 1 e a pergunta 2 como objetos, certo? Bom, agora, dando continuidade, nós devemos criar as ROMs, né? As ROMs que vão ser o quê? As perguntas. Eu tenho aqui a ROM 1, a ROM 2 e agora eu vou criar mais, no caso de vocês, mais 6 ROMs. ROM pergunta 1, ROM pergunta 2 até pergunta 6. Botão direito do mouse, Create ROM, né? O que eu vou colocar aqui? Né? Vou clicar em pergunta de número 1 e vou clicar na tela. Certo? Deixa eu aumentar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. E vou clicar na tela. Então, essa ROM minha vai receber o nome, vou clicar em set de, o nome dela vai ser pergunta, melhor fica maiúsculo, fica mais bonitinho, pergunta 1, ok? Só que percebam que esse quadriculado aqui ele está menor do que o tamanho da imagem. Porque aqui ó, eu preciso colocar 800 por 600. Se eu não fizer isso, o jogo, a pergunta, na hora que você abrir a pergunta durante o jogo, vai ficar cortada, né? E vai dar problema. Ok, né? Vou salvar aqui, certo? Da mesma forma, eu faço outra ROM para a pergunta número 2. Botão direito, Create ROM, né? Vou escolher a pergunta 2, já está aqui a pergunta 2, certo? Vou clicar aqui, né? Vou clicar em Setting, vou escolher 800 por 600, né?
ficou aqui o tamanho da tela. E vou nomear aqui, ó, pergunta 2. Home pergunta 2. Salvei, fechou. Ok? Então, eu criei aqui a home pergunta 1 e pergunta 2. Agora, eu vou criar o objeto para chamar aquela pergunta. Deixa eu fechar aqui. Para chamar aquela pergunta. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, Create Objeto, né? E vou colocar aqui, né, no caso, para pergunta 1. Esse objeto, ele vai chamar a pergunta 1. Quando nós criamos, né, as sprites, eu tinha um objeto que era o SPR pergunta. O que é esse desenhozinho aqui? Quando o meu personagem encostar nesse desenho que é essa sprite, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a pergunta, certo? Então, vou colocar justamente esse evento. Quando o meu personagem, né, se colidir, o efeito colisão com, né, quando ele colidir com o meu personagem, no caso é o Dodô, de vocês pode ser outro nome. Qual é a ação? Eu vou escolher em em Move, perdão, em Move eu vou arrastar para cá, né? O que vai acontecer? Eu vou aplicar ao meu personagem. Quem é o meu personagem? No meu caso é o Dodô. E ele deverá ficar parado, porque senão ele vai ficar andando pela tela. Então, ao clicar, tem que ficar parado. Senão, você volta e deve ficar correndo na tela. E, ok. Só que, por outro lado, eu preciso destruir a instância. Então, lá em main 1, eu tenho aquela lixeirinha, vou arrastar para a ação e vou destruir a instância sozinha. Ok. E agora? Agora, depois que ele encostar, ele vai destruir a instância e vai o quê? Chamar a questão de número 1. Essa questão de número 1, ou pergunta de número 1, é o quê? Uma ROM que eu acabei de criar. Então, aqui, ó, né, dentro de main 1, tem aqui, ó, diferente ROM, certo? Diferente ROM, eu vou arrastar para cá, para a ação, e vou colocar o quê? A pergunta de número 1, né? Para a pergunta número 1, pergunta de número 1. Posso colocar um efeito, isso aqui é opcional, ok, certo? Vou dar ok, né? E vou fazer agora para chamar a questão de número 2, né? Eu posso duplicar isso aqui? Posso. Duplicate, vou colocar aqui, ó, né? Pergunta, melhor dizendo, para, maiúsculo, para, pergunta 2, certo? Só que a diferença, o ícone aqui, ó, esse sprite vai ser igual, o que vai trocar vai ser o quê? Go to pergunta 2, né? Vou clicar 2 vezes e vou trocar aqui para a pergunta 2. Ok, ok. Como vocês têm 6 questões para fazer, é simples, é só você ir duplicando, botão direito duplicar, né? E trocar aqui, ó, a pergunta para a pergunta que você, né, quiser que for o caso. Vou apagar isso aqui que foi só para testar com vocês agora. Bom, agora eu vou colocar os botões nas ROMs, certo? Que botões é esses? Os botões na frente de cada questão. Mas, por outro lado, eu preciso também colocar o quê? Esse botãozinho que vai chamar a pergunta. Então, vamos lá. Eu vou colocar a pergunta na ROM 1, porque lembra que eu, quando estava fazendo, ele voltou para a ROM número 1, é a ROM que ele estava. Então, eu vou colocar aqui a opção, né, pergunta, chamar a pergunta, né, que
para a pergunta 1, certo? Para a pergunta 1, né? E vou colocar aqui um desenhozinho, certo? Para a pergunta 1. Quando ele encostar aqui, ele vai chamar a pergunta 1. E aqui eu vou colocar para a pergunta 2. Percebam que eu consigo arrastar aqui, pessoal, com o botão Ctrl e Alt para onde eu quiser, tá? Então, aqui é a pergunta 1. Vou colocar aqui só para testar para vocês, depois vocês podem mover, né, para qualquer lugar. E aqui é a pergunta de número 2, na room número 1, ok? Agora, na pergunta, deixa eu salvar aqui para não esquecer. Na pergunta aqui, eu vou ter 4 botões, sendo um que está correto e 3 que estão incorretos. Então, vou colocar agora esses botões que eu criei. Botão certo, né? Ele tem a mesma imagem do botão errado, lembra? Então, vou colocar aqui, ó, que é justamente Sansan. E agora o botão errado aqui em Boss Wash, né? Sunbelt. Opa, tem um problema aqui. Esse aqui, ó, não é Sunbelt, não. O Sunbelt está a alternativa errada. Então, eu vou mover para cá e esse aqui para cá. A alternativa correta é a letra D, que seria, né, botão certo. Então, aqui embaixo na tela, ele aparece aqui objeto, botão certo, objeto, botão errado, botão errado, botão errado. Então, vou arrastar um pouquinho para cima aqui. Vou arrastar um pouquinho para cima, né? Se eu clicar qualquer coisinha aqui, ele aparece o botão. Ctrl Z, eu volto. Ok. Salvei. Faço a mesma coisa na outra pergunta. Existe uma alternativa correta, que vai ser o botão certo, né? Que seria aqui a letra C. Vou colocar aqui na letra C. Opa! Né? Coloquei fora de alinhamento. Vou clicar no teclado no Ctrl Alt e vou arrastar para o lugar melhor. Vou então colocar agora o botão errado aqui, aqui e aqui. Ficou desalinhado, vou arrastar. Ok, ok, ok. Eu acho que ficou mais ou menos alinhado. Esses quadradinhos aqui, ó, servem para vocês, né, alinharem isso aí. Ó. Posso tirar e posso colocar. Isso aqui é a pessoa, quando estiver jogando, não dá para ver, tá? É só para vocês editarem aí a imagem ficar bonitinha, alinhadinha. Ó, bonitinho, tirei e coloquei. Vou salvar isso aqui, certo? E agora eu vou testar o meu game. Eu coloquei tudo na ROM número 1 para poder testar mesmo, tá, pessoal? Depois vocês podem colocar em outra ROM. Vamos lá? Ó, encostei na pergunta de número 1. Vou colocar errado para vocês verem o que acontece, tá? Coloquei Boss Wash, está errado. Coloquei Sunbelt, está errado. Então, eu perdi ponto. Coloquei Sansan, que é correto. Ele voltou à tela que ele estava antes. Certo? Coloquei a outra pergunta. Coloquei a resposta errada, perdi ponto. Coloquei a resposta certa e o jogo continua por aí. Aqui as curiosidades. E aqui eu coloquei a pontuação, né, no jogo, certo? No caso aqui, 5 pontos, que eu perdi alguns pontos. Espero ter contribuído para o trabalho de vocês, tá? Um abraço, fique com Deus.